Olá, jovens! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Black Clover e seu episódio de número 93 surpreendente. Por conta do que? Foi um episódio que eu diria que ele surpreendeu pelo fato de que a gente viu que o Rei Mago nesses dois últimos episódios estava fazendo o Urihito passar um sufoco. A gente viu que, tipo, ele parecia ser imbatível. A magia lá dele de tempo que ele controlava, a zona de mana, ele conseguia se curar usando a conversão de tempo. Era algo magnífico. E pra depois a gente ver uma morte que foi heróica, afinal foi uma morte nobre, justa. Ele protegeu milhares de pessoas que são, querendo ou não, o seu povo. Mas por conta disso foi a fraqueza dele, como o Urihito falou. Por conta de que ele protegeu todos, mas não conseguiu se proteger. E foi assim que Urihito mata. Eu diria que foi um dos melhores episódios de Black Clover porque vai marcar uma das mortes mais importantes para a obra. É um personagem que tem um carinho imenso, ele mal aparece, podemos dizer, podemos ser honestos, porque ele é o Rei Mago, então não tem como ele ficar aparecendo toda hora, mas nos momentos que ele apareceu nos arcos mais recentes, que ele sempre tava, a gente ria, se divertia com ele. É um personagem que tem carisma, ele é poderoso, tem uma personalidade que a gente gosta, que tipo, a gente fala, caraca, ele merece ser o Rei Mago. Pelo menos vou sentir muita falta dele, porque é um personagem que eu gosto bastante. Mas para todo caso, eu vou falar como é que foi esse episódio, o que eu gostei, o que eu achei, porque o episódio, eu posso dizer que grande parte foi focado na luta, mas vamos falar também da cena principal, que foi a cena que o Urihito conseguiu passar pela defesa do Julius. Então, vamos falar de Black Clover, episódio de número 93, a morte heróica de Julius Nova Chrono, o Rei Mago. Então vamos falar da cena final, que foi uma das cenas mais legais, mais épicas do episódio, e que você deve ter ganhado uma hype e você já tá falando, caraca, Haru, eu vou ter que ir pro mangá, porque esperar uma semana tá difícil. Então calma aí que é só uma semaninha, acho que são já 6 dias, então é só você ser paciente por conta que você vai se emocionar com o próximo episódio. Digo porque vai ser a conversa do Rei Mago com Yami, então talvez tenha umas lágrimas, talvez não, mas acho que deve ter uma emoção, acredito que no próximo episódio. Para todo caso, vamos falar desse episódio. Então, eu vou começar falando a cena que eu quero mais destacar, que foi a cena final. A gente viu que o Urihito, ele levou uma surra, me desculpa, mas por mais que ele tenha matado o Rei Mago, tudo, ele levou uma surra. Isso é um fato inegável. A gente viu que o Rei Mago falou, eu só não tô machucando teu corpo, meu querido, por conta que eu não quero machucar o corpo do meu querido pupilo aí, o Vegush, senão você já tinha sido destruído por mim. Então, após ouvir tudo isso, digamos que o Urihito percebe, ou eu uso meu golpe mais forte, ou eu tô vendo que eu vou ser morto. Então, acontece que ele desfaz um selo poderoso dele, e ele invoca a magia mais poderosa dele, e é uma magia que pode destruir o reino inteiro. Então, até o Rei Mago fala, caraca, ele tava guardando todo esse tempo essa magia. Então digamos que a magia que ele invoca é como se fosse flecha, espadas descendo sobre o céu. Então essas flechas e espadas estavam ao ponto de acabar com a humanidade inteira, ou melhor dizendo, acabar só com o reino de Clover e regiões próximas, como por exemplo o vilarejo que o Asta morou, ou o vilarejo lá da Shishtalili. Então acontece que esse golpe estava tipo com um desejo de vingança, de extinguir com a humanidade inteira. Então acontece que quando estava no momento que a humanidade seria destruída, junto do reino acontece a magia de reversão de tempo, a reversão de Cronos, alguma coisa que eu não vou lembrar o nome, mas foi uma magia tão poderosa que eu diria que foi como um escudo, porque surge um enorme relógio revertendo o tempo, ou seja, apagando, digamos que as flechas e espadas. E assim todos os cidadãos que iriam levar esse golpe, essa espada no peito, no corpo, são salvos, só que menos uma pessoa. A única pessoa que não pôde desfazer sua magia por conta que ele estava salvando milhares de vidas, isso mesmo, Julius tem seu corpo perfurado sem piedade pela espada de Urihito, e a gente vê que assim marca uma das mortes mais importantes e tristes de Black Clover. Afinal, como Rei Mago, você tem grandes responsabilidades a serem feitas. Se for preciso, você deve dar sua vida para proteger o povo que você tanto quer manter a salvo. E vimos que Julius, ele manteve sua promessa como um Rei Mago, ele tem grandes responsabilidades. Enquanto ele for Rei Mago, ele não vai deixar que aconteça mais discriminações como acontecia no passado. Ele quer que os magos mais poderosos, independente de classes, se unam em prol da humanidade. E ele, como Rei Mago, vai proteger esse futuro. Então vemos que acontece que ele usa a magia de tempo dele, e acontece que o Urihito aproveitou esse tempo que a magia estava sendo executada, ele não poderia utilizar de outra magia, e perfura o peito com a espada. Isso que me irritou, por conta que a gente viu que foi muito fácil, foi uma morte fácil, querendo ou não. Por mais que tenha sido uma morte heróica,
tipo, ele deu o melhor dele, ele poderia ter dado o melhor mais ainda. Eu diria que por termos de Black Clover foi uma morte boa, justa, importante, mas sabe quando você tá sentindo falta de algo? Então, foi isso que eu senti assistindo, por conta que o Rei Mago é tipo a figura mais importante, é o cara mais poderoso. Tipo, se ele conseguisse usar duas magias, não é de se surpreender, afinal ele é o mago mais poderoso. E tipo, ele não poderia executar uma magia de cura, de reversão de tempo, porque ele tava utilizando uma enorme magia protegendo o povo. É algo meio que revoltante. Eu admito que foi uma morte que me deixou revoltado, por conta que é um personagem legal, é um personagem que eu gosto, é mega poderoso, tipo, já mostrou em vários episódios que dá conta de milhares de exércitos se for preciso sozinho. A magia de tempo é muito apelona, então tipo, pra ter uma morte assim meio que simples, querendo ou não, só porque não pôde executar a magia pra se curar ao mesmo tempo, é algo que meio deixa a desejar. Conta de que eu não estou reclamando que foi ruim ele ter sido morto, eu acho que as mortes em alguns personagens e alguns animes são muito importantes e eu gosto de ver. Então o Rei Mago ter sido morto foi muito importante e emocionante. Eu acredito que poderia ter sido melhor, isso é algo que eu levanto. Eu acredito que poderia tipo ter tido mais um episódio, por conta de que você tem a figura mais importante do reino de Clover, a figura mais poderosa, a pelona, o Rei Mago, tipo, é o cara que todos almejam ser, todos idolatram, como o Asta falou, ele vai falar isso no anime ainda, mas tipo, caraca, tipo, você tinha que fazer o cara ser mais apelão, isso é a minha opinião. Tipo, o anime em si já não gosta de colocar filler, coloca um toque de originalidade no episódio, na adaptação, nada que digamos que não seja fiel ao mangá, mas que desse um toque tipo, caraca, esse cara é apelão, como é que o Asta vai conseguir ser esse cara ou o Yuno? O modo, o nível que ele é, eu queria tipo ter tido isso. Embora tenha sido um sacrifício heróico, por conta que a gente viu que o Rei Mago usou uma magia de enorme escala, como foi mostrado, exige muito do corpo dele, exige uma quantidade imensa de mana, como ele mesmo disse isso nos episódios anteriores, então realmente utilizar duas magias seria um problema, mas eu gostaria de ter tido, tipo, visto isso, tanto no mangá como no anime. Caraca, ele usou duas magias, mas mesmo assim foi derrotado pelo Rihito. Tipo, o problema não foi a morte, mas tipo, eu queria ver mais dele se dedicando, se esforçando, mostrando que ele mesmo sendo a figura mais poderosa, foi derrotada. Então, digamos que eu queria algo a mais. Mas a forma como eles fizeram foi bonita, eu falo visualmente, eu gostei da cena em questão, a gente viu o relógio quebrando as espadas, então a forma como foi feito, visualmente falando, a cena foi muito iluminado, muito bonito, a forma, digamos, como foi lágrimas, raios, caindo ali sobre o céu, sobre todos, a luz, então foi bem bacana, nesse ponto eu gostei visualmente, mas eu queria ter tido um pouco mais de ação, eu diria, sobre o Rei Mago, perto do líder do Byakuya. Eu acho que poderiam ter feito uma coisa mais heróica, não esteja falando uma morte heróica, como se ele já fez o máximo que ele podia, então eu tô sendo meio exigente demais também, meio chato. Mas pra todo caso, eu gostei da cena em si, gostei do episódio, gostei da adaptação, tanto mangá como anime, foi perfeitinho, dá pra dizer que foi bom, mas eu acho que faltou aquele algo porque a gente queria uma carisma a mais, tipo aquele sentimento tipo, caraca, não pode estar acontecendo isso, o Rei Mago não pode estar sendo morto, derrotado tão fácil. Eu acho que era isso que eu queria, mas pra todo caso, eu gostei da cena, acho que dá um pouco dessa sensação mesmo a gente querendo algo a mais. Pra todo caso, vamos falar de outras partes do episódio. Mas agora eu vou falar da inspiração de Julius para se tornar o Rei Mago, ou melhor dizendo, para ser um cavaleiro mágico que defende e proteja o povo. Por conta que eu gostei que foi o Zara, o pai do Zora, que meio que o inspirou a ser isso. Por conta que a gente viu que quando ele entrou nos Servos Cinzentos, ele meio que era quieto no canto dele, ele tipo não tinha nenhuma ambição, e ele estava procurando o objetivo de vida, qual é a intenção dele, o que ele quer fazer. Por conta que ele via que os nobres eram pessoas que tinham um grande poder mágico, mas não protegiam o povo, só enchiam o bolso e não faziam nada de bom. Então acontece que um dia ele coincide de estar na capital, ele vê um ataque e digamos que ele encontra o pai do Zora e ele vê que esse é o exemplo de cavaleiro mágico que protege o povo mesmo estando machucado, que dá a vida pelo povo se for necessário. Mesmo sem ter grande poder mágico, ele dá preferência para proteger o povo. Ele é o exemplo de um cavaleiro mágico real, mesmo sendo um plebeu. Então acontece que ele conversa, eles meio que se tornam aliados ou amigos, não tão próximos por conta que eles são de ambos esquadrões diferentes, mas após ele descobrir o que aconteceu com o Zara, digamos que ele decide mudar tudo, ele tem uma ambição, se tornar o Rei Mago, por conta que as pessoas terão de escutar ele, porque ele terá status, ele terá poder, ele será
confiança. Então, se tornando o Rei Mago, ele vai conseguir mudar esse sistema. Afinal, não há sentido em ter separação de classes. Vocês podem se unir e ser um só. Então, o sonho do Julius, digamos que a ambição que ele tem também é que o povo se una, que eles não tenham mais essa discriminação, que ambos vivam, usem magias, se tornem magos poderosos, porque ambos os lados têm isso. Então, vemos que, digamos, isso impulsionou ele a ter essa ambição de se tornar o Rei Mago. E aos poucos, ele foi conseguindo isso. E a gente vê que torna aquela cena final que ele invoca a magia dele e ele fala que, se for preciso, ele está deixando aos poucos ao cuidado das pessoas a quem ele mais confia, toda essa ambição que ele tem, que independente das classes sociais, você pode ser o melhor que você quer, você pode ser o Rei Mago, Asta almeja. Então, desde que você se dedique e você tenha um bom coração como o Zara teve, você pode se tornar grande. Então foi bem legal essa parte do episódio, mais do que falar, acho que assistindo você se emociona. Foi, acho que, a melhor parte do episódio, porque a gente viu um pouco do passado, a gente viu a ambição, a gente viu como é que o Julius se tornou o Rei Mago e a gente viu, digamos que, o grande desejo dele, do que ele quer para o futuro. Então foi muito legal e é uma das partes mais legais e interessantes que eu acho de Black Clover, ao menos desse episódio. Mas então era isso, meu querido, minha querida Kohai, que eu tinha para falar sobre o episódio de número 93 de Black Clover. Um episódio que particularmente eu gostei, me apaixonei por esse episódio. É um episódio que ele tem um lado meio que reflexivo, não vou dizer que é tão emocional, por conta que emocional eu acho que é o próximo episódio, é o episódio que vai fazer a gente chorar mesmo. Mas esse aqui, ele foi mais um episódio que mostrou mais o desejo do Julius, a ambição dele de querer, digamos que, proteger o povo, dar uma esperança, uma luz, que não há necessidade de ter discriminações entre classes. Isso é algo legal, acho que é algo que a gente pode levar pra vida, a ambição do Julius de querer, digamos que, todos que se unam. Então foi algo bem bacana desse episódio. Particularmente gostei de quase tudo que teve, foi, como eu falei, foi focado mais na parte da luta, teve seus problemas, mas particularmente foi uma grande luta. Foi, digamos que, a coragem, a determinação do Julius ao máximo, usando a magia de tempo lá, a reversão. Além de ter outras cenas. A cena que teve foi aquela cena lá do mago lá, como eu posso dizer, o guarda-costas, que é aquele mago que está sempre ao lado do Julius. A gente viu que ele mandou todos os capitães mágicos, após verem como é que está o seu QG, irem para a capital real para lutar contra o líder do Byakuya. E muitos já pensavam, caraca, o que os Royal Knights estão fazendo? Não era para eles estarem lutando com o líder? O que é bem verdadeiro essa frase, mas fazer o que? Eles anteciparam o passo, afinal o líder era o capitão do Alvorecer Dourado. Então, acontece que daí vemos que o Yami, tipo, chega no local rapidamente, porque a gente viu que no momento que ele foi avisado sobre o líder do Byakuya e está lutando contra o Rei Mago, tipo, ele pegou na vassoura e já falou, é bom não ser isso que eu tô pensando. Então, tipo, ele falou, caraca, eu acertei a minha dedução, por que que eu fiquei aqui a tarde inteira sentado tomando chá? Então, sobre o Yami, eu ainda vou falar um pouquinho em outro momento do vídeo, mas pra todo caso, é uma das cenas mais legais. Agora, vamos falar do Petito Kurobá, que é algo que eu não falei no vídeo passado também. O Petito Kurobá é algo que, tipo, essa semana não precisava ter tido. Tipo, era algo que a gente não queria, foi algo pra consumir o tempo do episódio. Então, essa semana eu acho que não precisava ter, eu acho que semana passada tudo bem, colocaram. O Petito Kurobá da semana passada dava indicativos sobre a morte do Rei Mago, só que não dava pra falar ainda, porque senão seria um spoiler alto. Então, a gente só nota, você percebe quem leu o mangá mais ainda, porque já sabe o que vai acontecer, mas quem não leu o mangá só pensava, caraca, o que vai acontecer? Porque o Petito Kurobá falou, tipo, mostrou que o Vegushi, ele conseguiu sair de todos os golpes do Rei Mago, então você já podia pensar, poderia pensar, caraca, isso é só um lado comédia, lado chibi, ou tem algo profundo sobre o que pode acontecer no próximo episódio? Mas sobre o Petito Kurobá dessa semana, ele foi bem mais ou menos, por conta que, tipo, o final foi muito hype, e ainda tem isso, a gente mal presta atenção, mas foi um momento lá do Marx, tipo, querendo comunicar todos os capitães e sempre errando o comunicador que ele chamava. Ele, tipo, foi chamar uma fazendeira, ele chamou um restaurante, então foi bem engraçado nessa parte. Então foi bem divertido, querendo ou não precisava ter tido, mas teve, e eu vi e eu achei divertido. Agora, pra todo caso, me diz aí o que você achou do episódio, o que você gostou, o que você não gostou, o que você acha que poderia ter sido melhor. Dê like, que isso vai ajudar de uma grande forma, eu vou estar muito agradecido. Então, conto com seu apoio, muito obrigado. E se a sua pergunta é, Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio, meu querido e minha querida Kohai de Black Clover, a gente vai esperar algo grandioso. Por conta que a prévia dá a entender que vai rolar aí uma grande luta entre o Yami e o Vegushi. Porque o Yami só chega falando do Yukoto, me explica o que você fez aqui. Porque se eu souber que é uma traição ao Julius e a nossa amizade, isso é equivalente à morte, Vegushi. Então, tipo, promete ser bem interessante. Afinal, a gente viu que o Yami já pegou, digamos que a espada dele, já fez a Yami no Mahou, a magia da escuridão, das sombras. Então promete ser bem interessante o próximo episódio, porque pelo que dá a entender, vai rolar uma grande luta. Para todo caso, eu gostei de uma coisa bem legal que o próximo episódio vai mostrar, que é o que o Vegushi, ou melhor dizendo, o Rihito,
aquilo vai fazer com as pedras mágicas. Viu que ele falou que o que ele está fazendo é algo que a natureza não permite, e por isso que o Rei Mago está ali. O Rei Mago é algo que a natureza criou, produziu para que o detenha. Então o que é? Porque se fosse um plano de vingança contra a humanidade, será que seria algo que a natureza teria se metido? Talvez sim, mas será que não é algo mais a fundo? Bom, no próximo episódio talvez seja mostrado, daí a gente conversa o que é o plano que ele quer fazer. Mas para todo caso, no próximo episódio a gente tem o Yami ainda, tem o Rei Mago talvez falando com ele. Então, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?